exercício seguinte, a gente vai falar um pouco sobre calor, né? Mas vamos ler para a gente ver que parte de calor exatamente que a gente vai falar. Os tecidos do corpo humano possuem diferentes capacidades de transmitir calor. Então, calor. O coeficiente de condutibilidade térmica da pele vale 3,8 Joule por metro segundo grau Celsius e o da gordura subcutânea tem valor de 1,9 Joule por metro segundo grau Celsius. A relação entre a quantidade de calor que flui por 1 centímetro quadrado de pele de espessura 1 milímetro a cada segundo, e ele chamou isso de φP, que é o da pele. E aí, a hora que a gente vê esse φ, a gente lembra que a gente já viu ele quando a gente estava estudando condução, quando a gente viu a lei de Fourier. Lembra a lei de Fourier da condução? Era esse φ era igual a uma constante vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido por essa espessura aí, que era um comprimento. Exatamente. Então, ele quer que a gente fale a relação entre esse φ da pele e aí ele vai comparar isso com a quantidade de calor que flui por 1 centímetro quadrado de gordura subcutânea, que tem outra condutibilidade, de espessura 8 milímetros, então uma espessura diferente, a cada segundo, que ele chamou de φg, quando submetidos à mesma diferença de temperatura. Tá, então vamos nos localizar. A gente tem pele e a gente tem gordura. Qual a diferença? A pele tem um K de 3,8, a gordura tem um K de 1,9. A da pele é o dobro, né? A área da pele era 1 centímetro quadrado, o comprimento, que era a espessura, era 1 milímetro e tinha uma certa variação de temperatura que eu não sei qual é, mas eu sei que é a mesma da gordura. Então, na gordura a gente tinha uma área de 1 centímetro quadrado, a espessura era 8 milímetros e essa mesma variação de temperatura. Ok, então a gente tinha a lei de Fourier, que eu falei para vocês. Lembrando que o φ é o fluxo de calor, né? Então, a gente quer comparar o fluxo de calor da pele com o fluxo de calor da gordura. Então, a gente pode calcular cada um deles, lembrando que talvez seja interessante a gente deixar as unidades iguais, mas na verdade não tem necessidade, porque a gente só vai comparar um com o outro. E se a gente deixar todo mundo combinando é o que importa. Mas vou transformar dessa vez só para vocês verem que realmente não faz diferença, tá? Então, o centímetro quadrado para metro quadrado, a gente tem que lembrar que se fosse de centímetro para metro normal, era só dividir por 10, dividir por 10. Então, era dividir por 100. Cada casinha era 10. Mas no quadrado, cada casinha é 100. Então, de centímetro quadrado para decímetro quadrado, tem que dividir por 100. Aí, de decímetro quadrado para metro quadrado, divido por 100 de novo. Então, na verdade, eu vou colocar 4 zeros a menos. Vou voltar a 4 casas decimais. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 4. E aí, 1 milímetro, para transformar para metro, eu tenho que dividir por 1000, né? Então, vezes 10 a menos 3. E 8 milímetros, mesma coisa, dividir por 1000, 8 vezes 10 a menos 3. Aí, a hora que a gente vai substituir todos esses valores ali na condução para a pele, vai ficar 3,8, que é o K, vezes 1 vezes 10 a menos 4, que é a área. Delta teta a gente não sabe, mas é um valor lá. Dividido pela espessura, que é 1 vezes 10 a menos 3. E aí, para a gordura, a mesma coisa, você vai mudar o K e vai mudar o L. Então, substituir todo mundo aqui. Como eu acho a relação entre eles? Eu posso fazer um dividido pelo outro, por exemplo, e daí vou achar uma relação entre eles e provavelmente vai cortar um monte de coisas. Então, φP sobre o φG, vou substituir tudo isso na parte de cima e todo o outro trem na parte de baixo. Vai ficar enorme. Mas aí eu posso fazer um barrigão, barriguinha, e aí o 3,8 vezes 10 elevado a menos 4 vezes delta teta vai multiplicar com 8 vezes 10 a menos 3. E 1,9 vezes 10 a menos 4 vezes delta teta vai multiplicar com 10 elevado a menos 3. Os 1s eu sumi da fórmula, porque multiplicar por 1 não muda nada, tá? Então é por isso que eles desapareceram. Aí a gente tem uma divisão e tudo que a gente tiver em cima a gente pode cortar se tiver embaixo também, porque tá todo mundo se multiplicando. Então, tem 10 a menos 4, tem delta teta, tem 10 a menos 3. E aí vocês repararam que as transformações que a gente fez foram inúteis, porque a gente cortou, né? Bastava eles estarem combinando. Aí, 3,8 é o dobro de 1,9, então eu posso cortar eles dois, vai sobrar 2 lá em cima. E aí, no final, só vai sobrar que a condução da pele dividido pela da gordura vai ser 2 vezes, e aí sobrou um 8 ali perdido ali no meio. Então, 2 vezes 8 é 16, passa o φg multiplicando, vai ficar 16 vezes φ
da gordura igual ao fluxo de calor da pele, né? Então, o fluxo de calor da pele é igual a 16 vezes o da gordura. E é exatamente isso que fala na letra B. E é isso.